agora, dentro do mesmo storytelling que a gente estava falando do ecossistema fintech, a gente chamou 3 garotas super poderosas para falar um pouquinho dessa questão da inovação, né, da inteligência artificial mais aplicada, e vamos ver o que elas têm para contar para a gente de novidade, né? Então, eu queria chamar a Letícia, a Merlin e a Duda para comporem aqui o próximo bate-papo, né? Uma salva de palmas para elas. Todas são muito experientes na área de inovação, estão no mercado financeiro já há bastante tempo, e elas podem contar um pouquinho melhor para vocês aqui, tudo que elas estão pensando com relação a esse tema, né, de troca de ideias que a gente bolou aqui, que é como liderar, validar e atrair investidores. Ai, gente, desculpa, o tema está errado, viu? Olhem no programa, tá? O programa está com o tema certinho, agora que eu reparei. Desculpa, a gente vai ter que improvisar aqui, como é que fala com propósito? Não, mas aí é o tema de vocês mesmo, tá bom? Obrigada, meninas. Fica no script, Letícia, por favor. Gente, bom dia. Bom dia novamente, né? Para quem já estava aqui, para quem eu já falei. É um grande prazer dividir esse espaço com todos vocês. Obrigada pelo convite, obrigada, meninas, pelo privilégio de dividir o espaço com todas. Eu fico muito feliz de compartilhar não só a nossa trajetória, as nossas experiências e opiniões num ambiente onde a gente fica movimentando, né, o nosso mercado em função de serviços financeiros, inovação e tudo mais. Então, é um grande prazer. Vou aproveitar esse espaço para mediar com as meninas, falando bastante sobre inovação e os desafios que a gente tem no nosso mercado. Nos últimos 10 eventos que eu participei, existe um painel, existe uma palestra, existe um case sobre inteligência artificial, né? E aí até fico bem curiosa para assistir, porque eu vejo que muitas vezes é redundante, mas outras nem tanto, a gente vai absorvendo um pouco de cada lado. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é realmente para falar desse hype de IA. Né? Inclusive, ontem eu li uma notícia sobre o Sam Altman falando sobre o tanto, né, da performance do ChatGPT 5.0, o quanto as pessoas estão esperando demais desse produto, o quanto a gente já utiliza aquilo que a gente já tem e querendo sempre mais. E, ao mesmo tempo, né, muito se fala sobre como as pessoas estão utilizando dessa tecnologia. Porque a IA nada mais é do que uma tecnologia utilizada hoje em dia para resolver alguns processos, automatizar algumas coisas e por aí vai. Então, ainda, embora no nosso mercado aqui, nessa sala e na nossa bolha, a gente fala bastante sobre usar e eficiência e o quanto isso de fato traz retorno e como mudou a nossa vida, né? A gente ainda sabe que tem muita coisa para consumir dessa tecnologia e que a gente está só no começo. Então, muito prazer para quem não me conhece, sou a Letícia, fundadora da ThinScale, tenho feito um trabalho junto com o meu time de apoiar na conscientização das empresas que buscam bancarizar a operação e aumentar a sua receita, enfim, através de serviços financeiros. Vou pedir para que as meninas se apresentem para que a gente possa seguir com o nosso papo. Bom, obrigada, Lê. Bom dia, pessoal. Super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Regina, cadê? Tá aqui. É muito legal participar de um painel para falar de inovação, ainda mais com mulheres, né, aqui junto comigo. Bom, sou a Marilyn, cofundadora da Lerian. Nós somos uma empresa de infraestrutura financeira focada em soluções open source. Desde core banking até, enfim, né, uma série aí de produtos regulatórios e transacionais que a gente tem aqui no nosso portfólio. Lerian é uma empresa extremamente jovem, a gente nasceu no ano passado, foi a mercado esse ano, está com um crescimento bastante acelerado, o que mostra, de fato, que existe um gap bastante interessante aí em termos de provedores de infraestrutura financeira aqui no país, né? Então, a gente quer muito disruptar esse mercado, trazendo soluções mais escaláveis, mais customizáveis para o nosso público, mais seguras, obviamente, e que, de fato, possam fazer crescer, né, toda essa infraestrutura de meio de pagamento que a gente tem aqui no país. É isso. Passar a palavra para a Duda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, num painel também só de mulheres. A convite da Regina, mais uma vez, que acho que isso é o meu 5º Fintech View, algo desse tipo. Eu acho que sempre que é um encontro muito bom das mentes que estão falando de pagamentos, de Fintech. Então, sempre um prazer estar aqui. Eu, nos últimos 7 anos, estive no Cartão Elo, fiz uma mudança grande agora, fui para Equifax,
que é uma Data Tech, que tem IA muito no seu core. E agora eu estou vendo a potência que é você ter lá na empresa 1.000 cientistas de dados, 300 patentes de IA, e de fato uma empresa que não está olhando o IA no hype, mas de fato o IA como uma engine para fazer produto. E somos entusiastas de como é que essa infraestrutura ela vai mudar, e já está mudando completamente a forma que a gente se comporta, a gente consome, mas a forma que a gente cria produto também. Então, esse papo vai ser excelente. Bom demais. E para a gente começar, eu queria trazer um pouco de como a gente está usando no nosso dia a dia, fora de só pesquisa e gestão. Eu falo bastante, porque, por exemplo, na FinScale a gente trabalha muito com serviço, e o nosso crescimento ele tem muito da inteligência artificial. Mas primeiro a gente tem pessoas para construir processos, e a gente automatiza processos com inteligência artificial, com tecnologia. Então, nada é substituído. Pelo contrário, a gente ganha eficiência. Só que a gente ainda tem alguns desafios de medir resultado, né? Então, como de fato isso impacta no ROI das companhias, das fintechs que a gente constrói? Como é que vocês estão usando isso, Mari, na Leria? E como é que você está medindo o impacto da IA na tua operação? Legal, legal. É bem complexo medir inovação, né? Geralmente é um indicador bastante abstrato. Mas, no nosso caso, Lê, o concorrente mais jovem da Leiria no mercado tem 15 anos de mercado, né? Então, a gente teve que acelerar portfólio para conseguir nosso ICP. Agora, de bate-pronto, né? Tirar uma empresa do zero é muito complexo. A gente tem uma vantagem que somos em 30 pessoas e uma empresa total focada em tecnologia, né? Então, eu acho que uma das principais preocupações da Leiria é, quando a gente lançou o produto, a gente gerou muito awareness de mercado, então a gente gerou um bom pipeline de prospects, gerou awareness, mas nossa preocupação era de colocar portfólio na rua e fazer o foundation, né? Que é como que eu me equiparo em termos de produto com os nossos concorrentes. Logo, a IA foi uma grande aliada, né? Então, a gente tomou a decisão na empresa, foi em fevereiro, março, mais ou menos, de criar um IA Labs, que na verdade se chama Labs, mas no final do dia ele serviu para processualizar e tornar o IA, acho que o Bruno falou muito isso, né, como enabler e como uma variável cultural assim da empresa mesmo. Ou seja, a gente não faz nada hoje sem usar a inteligência artificial, sem usar qualquer uma das ferramentas, né, que seja um Cursor, Windsurf, né, um N2N, um N8N da vida, que é um open source também, que a gente é super fã, na nossa jornada. E aí, para citar um caso de uso, né, acho que de performance de portfólio, a gente tinha um roadmap de 6 meses para lançamento de cerca de 4 novos produtos, né? Aqui eu não estou falando de funcionalidade, fazendo produto mesmo, né? Que a gente consegue, de fato, vender como um pacote no mercado. E a gente lançou esses produtos em 1 mês. Uau. A gente lançou esses produtos em 1 mês. Mari, foi 1000 maravilhas? Vocês, né? Não, gente, não foi. Óbvio que não foi. Chegamos, tinha muito bug, sim, tinha débito técnico, né? Tinha uma série aí de gaps de jornada do nosso cliente. Então, eu vou trazer um ponto aqui que nunca antes foi tão essencial ter pessoas sêniores que pudessem chancelar o que a IA está fazendo em termos de processo, conhecimento de mercado e expertise de produto, né? Mas, obviamente, foi uma aceleração do roadmap muito grande. Então, o que a gente está prevendo agora a gente tinha um roadmap para os próximos 2 anos, a gente quer trazer eles para os próximos 3 meses. Né? Então, hoje, como a Lerian, dado o nosso estágio de maturidade do produto, é como a gente está medindo performance, em termos de entrega, o definition of done, né? do nosso roadmap. Porém, a gente já está usando IA para fazer outbound, para, de fato, gerar awareness de mercado, né? São outros indicadores que a gente vem analisando. Ainda não temos dados concretos, tá, Lê? Mas acho que é importante destacar que, em termos de roadmap de produto de desenvolvimento, tem sido bem interessante para a gente mesmo. Nossa, tanta coisa para falar aqui. Mas eu acho que, assim, no geral, que eu vejo? Vamos deixar de lado que talvez não seja metrificar valor com IA. Então, AI wash, que é tudo aquilo que a gente fica só botando AI no nome do PPT e, na verdade, não está fazendo nada de AI no final do dia. Ou interfaces conversacionais, como
você ter uma IA no WhatsApp que faz coisas e automatiza coisas. Eu acho que isso tudo, alguns fazem parte, outros não fazem parte, mas IA deveria estar como infraestrutura. Uma infraestrutura, para mim, que quando você deixa de ser uma fintech até uma empresa de dados, que eu trabalho hoje, é onde você consegue trazer IA com a inteligência e a potência do que você consegue entregar como proposta de valor para o seu cliente. O que é isso tangibilizado? É você conseguir tomar melhores decisões no back-office para esse produto ele ser mais assertivo para o seu cliente. É você conseguir prever situações ou coisas que aconteceriam e, por isso, sim, você consegue trazer uma experiência mais personalizada. Ao mesmo tempo, você consegue evitar, talvez, alguns riscos que aquele seu cliente vai ter. Então, as métricas de valor, para mim, estão quando você consegue fazer o seu trabalho melhor, ou você fazer trabalhos que você não conseguiria fazer hoje e não conseguir entregar para o seu cliente hoje, se a IA, Machine Learning, LM e todas as outras tecnologias que são a infraestrutura pudessem potencializar isso. E eu acho que quando a gente vai para o cliente vender isso, eu acho que é aí que mora o segredo. É como é que hoje a gente sai de um lugar onde a gente tem essa pergunta aqui, porque o que a gente vê do lado do cliente, do lado da fintech, no final do dia um monte de PPT com AI, igual todos os lugares, e até mesmo uma descrença, né? Nossa, de quando a gente senta em painéis sobre IA, ou a gente vai escutar um pitch sobre IA, assim, putz, será? Será que vai fazer diferença mesmo? E a gente passar para um lugar onde, de fato, a gente consegue proporcionar esse valor que essa infraestrutura consegue trazer. Ótimo ponto. E até, pessoal, contando para vocês um caso de uso justamente sobre isso, né? Porque, ao invés de tentar produtizar absolutamente tudo com IA, porque, pasmem, tá? Mas a gente usou IA para qualificação dos nossos leads na FinScale e foi uma lástima. Assim, foi terrível, terrível. E aí eu falei, nesse dia eu falei, não vamos substituir nenhum ser humano. Óbvio, faltou estratégia, faltou uma série de outras coisas. Mas é esse o ponto, assim, você precisa de estratégia de processo para utilizar o do recurso. E a gente tem um cliente que é uma grande distribuidora, fica em Palmas, no Tocantins, e a gente está realmente fazendo estudo de oportunidades para essa operação. Então, ele tem diversas dores, né? De fornecedor, de atraso de pagamento, de estoque para o fornecedor, de processo de venda e várias outras que a gente conseguiu embedar soluções financeiras. Mas quando a gente falou para ele sobre a quantidade de informação que hoje, se ele parasse e tivesse alguém ali olhando um back-office o tempo inteiro, ele já poderia analisar e concluir algumas coisas e tomar algumas decisões. Isso tudo foi automatizado. Então, hoje ele sabe exatamente qual lojista cliente dele está vendendo quantos % a menos, por qual razão, para que ele possa... Então, tudo isso, existe muita inteligência por trás com o IA, coisa que ele não precisa ter alguém ali olhando o tempo inteiro, mas que, de certa forma, fez com que ele aumentasse a receita dele. Porque uma vez que ele vê que o fornecedor, cliente, parou de vender ou diminuiu essa venda, ele automaticamente toma uma ação, né? Ou ele entende também a performance daquele produto para aquele cenário. Então, a gente conseguiu medir dessa forma, assim, poxa, ok, não dá para dizer que ele vendeu 20% a mais ou 20% a menos por conta disso, porque tiveram outros N fatores. Mas, no dia a dia, a operação foi sensacional. E na nossa próxima questão aqui, que eu sempre fico muito em dúvida, né, gente, quando a gente fala de serviços financeiros, é extremamente complexo você inovar garantindo regulação, segurança e uma série de outras coisas. Vejo hoje também muitas instituições, aliás, muitas fintechs sendo desenvolvidas com toda aquela camada de front com o IA, que, gente, eu trabalhei com isso desde 2016 e a gente demorava um mês para prototipar uma jornada, né? E hoje, você não precisa ser um designer, você não precisa ser um programador para fazer todo esse processo, né? Então, você ganha tempo. Mas eu ainda assim fico muito preocupada com a questão de segurança, né? Então, assim como qualquer inovação, a gente tem um órgão regulador extremamente a favor de inovação, mas ainda assim é complexo no aspecto de tecnologia. E aí, falando, Daleria, dessa infraestrutura financeira e tal, como é que você lida com esse processo e o quanto você tem regulação ali ao lado do time de tech e de inovação?
Bom ponto, Lê. Eu acho que, diferente de um BaaS, né, ou de uma fintech regulada, autorizada, a Pessoalaria, ela é uma empresa de tecnologia apenas. Porém, nós somos o caminho crítico, nós somos operação crítica dentro dos nossos clientes, né? Isso quer dizer que, se você tem uma invasão no seu core banking, provavelmente vai dar muito ruim, né? Logo, a parte de segurança ela está embarcada, né, em tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz é segurança first. E aí eu acho que a IA, de novo, né, falando em termos de desenvolvimento de produto, ela não consegue substituir esse olhar apurado de um especialista que conhece o mercado, a regulação, e, de fato, consegue observar se a gente está dentro de um framework adequado, né, dos requerimentos adequados de segurança. Eu acho que essa tua preocupação é totalmente válida, Lê, e é engraçado você falar isso, porque quando a gente lançou esses produtos, e vários deles foram front-ends, de fato, a gente, obviamente, pegou, né, foi um acelerador do desenvolvimento, mas o produto não estava pronto para ser lançado, obviamente, né? Então, a gente ainda tinha que ter essa expertise muito forte, que é uma característica da nossa empresa, né? A gente tem pessoas que trabalham em serviços financeiros e tecnologia há mais de 10 anos para observar esse produto, né? Então, de novo, para mim, a IA ela acelera, mas ela não é o final, né? Ela é o meio para a gente colocar melhores produtos no mercado. Bom, eu acho assim que ninguém sei lá, 15 anos atrás, falava que você precisava de um site, né? Era meio óbvio. Canal para conversar é um site. Eu acho que alguns anos atrás, eu acho que todas as instituições financeiras e todos os varejos migraram desse canal do site para criarem os seus super apps. E agora é muito óbvio que todos nós estamos buscando qual é o canal que a IA vai se dar, muito aqui no Brasil, o WhatsApp, né? E isso eu acho que muda muita coisa de como é que a gente se comporta no ponto de vista da nossa vida financeira e de como nós, provedores, né, de serviços financeiros, vamos passar a produtizar as coisas. Quando você vê o que acontece, você tem Pix, você tem Open Finance, mas junto com eles você tem o quê? Você tem um onboarding que precisa ter uma melhoria no controle de potenciais fraudadores entrando. Você tem um Open Finance que vai dar crédito via a sua visibilidade das outras instituições financeiras e seu histórico, mas ao mesmo tempo que precisa ter ali um motorzinho para garantir que o nível de inadimplência ou adimplência de quem está te considerando crédito é melhor. Você tem, inclusive, como é que você, no seu dia a dia, como instituição financeira, vai escolher cada um desses canais para se comunicar, ter o trigger para que algumas coisas sejam feitas do ponto de vista de pagamentos, ou empréstimos, ou PIX, etc. E eu acho que a IA, ela entra por trás de toda essa infraestrutura que a gente precisa ter. Então, desde o onboarding, a prevenção de possíveis fraudadores, essa inteligência, desde a concessão de crédito via os novos trilhos de Open Finance, via a escolha do canal, seja um site super app ou uma interface conversacional, que seja o WhatsApp. Então, esses módulos de IA, eles precisam se integrar cada vez mais com os módulos que a gente tem criado do ponto de vista robusto, que a gente está acostumado, de segurança, de resiliência, dos nossos serviços financeiros. Eu acho que é aí que mora a grande oportunidade hoje, quando a gente fala do ponto de vista de infraestrutura. Ainda para você, Duda, falando de infra e também os desafios no seu dia a dia, agora na sua nova jornada, nessa nova companhia, quais são as principais barreiras para desenvolvimento de novos produtos hoje? Que você enxerga assim, putz, a gente tem que se antenar a uma coisa específica, assim? Puxa, eu estou há um mês na minha casa nova. É um pouco difícil falar sobre isso. É um mercado que ele é um mercado que o mercado de data tech, de bureau de crédito, ele é um mercado que ele demanda você ter um nível de criatividade, de base de dados enorme, e um nível de curiosidade quase para você ter
acesso a outros comportamentos, a outras bases de dados, porque no final, o que uma Data Tech ela faz, que nem a Equifax? Ela recomenda, ela ajuda a fazer a gestão de adimplência e inadimplência, ela ajuda esse nosso cliente a conhecer melhor esse cliente, para que esse cliente possa dar o crédito, possa ter certeza que ele aceita aquele cliente nos seus serviços e, por consequência, esse cliente, no final da ponta, possa ter uma melhor vida financeira. Então, é ajudar a dar acesso a crédito para quem está lá na ponta precisando para dar o seu próximo ponto de vista. Quando eu olho quais são hoje os principais desafios, eu acho que a gente tem um comportamento do consumidor que ele, por causa da nossa economia e por causa de todos os acessos que esse cliente tem a novos canais, novas tecnologias, ele muda muito rapidamente. Então, a gente precisa ter um nível de inovação muito rápido. E o que eu vejo lá na Equifax? É uma empresa que tem um programa global de criação de novos produtos e serviços que é medido anualmente. Isso é uma coisa, eu trabalho com inovação já há alguns anos, é uma coisa muito louca, eu nunca vi isso na vida. É uma empresa que, de fato, mede resultado de novos produtos e serviços todo ano, e isso faz pagar bônus ou não, no nível global. Então, é um time de produtos com uma capacidade de ter esse olhar curioso para o cliente, de olhar essas potenciais novos produtos muito grande. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque eu acho que hoje é uma questão de 6 meses para você ter um comportamento amadurecendo e para você ter, de fato, um cenário novo econômico acontecendo, se consolidando, e por conta disso, o negócio ele precisa ter a mesma aceleração de chegar lá do que a gente tem no mundo hoje chegando. Então, hoje eu vejo isso muito como um desafio, mas uma forma que a cultura da empresa ela foi criada e baseada para conseguir chegar lá também muito rápida. Se eu puder complementar aqui, eu acho que uma tendência, né, ainda em linha, a Duda falou aqui do cliente, eu queria trazer essa tua pergunta para o mercado B2B, né? Acho que a gente vem vendo uma tendência aqui muito interessante na jornada de compra desse nosso cliente. O B, hoje, ele tem muito mais informação via IA do que ele tinha antigamente, né? Então, como é que funcionava antigamente? Você botava uma RFP ou uma RFC, né, no mercado, ia ali com o seu consultor em cada um dos players que você iria contratar, e aí você tinha que acreditar no que o cara estava te falando, né? Porque não tinha documentação aberta, ambiente de sandbox, nada disso. Você comprava o PPT. O que acontecia? Ia, né, por quem tinha mais tempo de mercado e que parecia ter o melhor produto, né? Dado o PPT bonito. E, óbvio, né, tinha a questão de preço que chancelava a compra. E aí, o que acontecia? Quando você botava esse produto em produção, aí vinham as surpresas, né? Integrações extremamente demoradas e tal. O que a gente vem percebendo, assim, mais tendência global, e eu acho que o Brasil ainda tem um passo bem interessante, caminho longo nesse sentido, empresas, provedores de serviços B2B terem informações cada vez mais abertas. Porque hoje você tem uma documentação aberta, um ambiente sandbox extremamente favorável, inclusive, a gente abre ali nosso roadmap, tá, pessoal? Assim, é nesse nível. Eu quero que o meu cliente ele veja o que eu vou entregar. Né? A Duda falou aqui, né, de bônus por entrega de produto. Vamos chegar lá, Duda, mas eu acho que é isso. Eu quero que o meu cliente realmente veja o que eu estou entregando. Logo, o que a gente vê é uma tendência da diminuição dessa jornada de compra B2B, que antes levava 6, 7, 8 meses, hoje eu fecho contratos em 3 semanas. Então, assim, né, muito, muito bom. Por quê? Porque a gente tem mais informação no mercado. E aí, falando do lado do BI, né, como é que funciona? Ele vai botar ali no chat GPT, e aí, vou comparar a Lerian com os outros 5 de mercado. O que você me traz? O que o chat GPT vai trazer para você? As informações que tiverem mais abertas. Então, aí que está o pulo do gato, né? O provedor que tiver o maior volume de informações disponíveis sobre aquele produto, e aí eu vou até, né, puxar aqui para o open source, que a gente vai muito nessa linha, né, de deixar o código aberto. Você não está mais contratando um monolitão, você está contratando o código, você consegue ver o que você consegue fazer com isso. Eu acho que são as empresas que vão se sobressair.
né, aqui no futuro muito, muito próximo. De novo, a gente vê o mercado brasileiro ainda engatinhando muito nesse sentido, muito com segredos de mercado, né? Não vou abrir porque meu concorrente pode ver o que eu estou fazendo, mas eu acho que é inevitável que a Yala force essa difícil decisão aí, né, para os provedores mais antigos. E diante de todo esse sucesso com a Lerian e também a forma como vocês estão se posicionando no mercado, de serem 100% transparentes, o que para vocês hoje é uma barreira de entrada, uma grande preocupação, uma grande dor de cabeça, pensando no crescimento que vocês esperam? Olha, Lê, totalmente velocidade de roadmap aqui, né? Um desafio gigantesco para a gente. De novo, IA tem sido uma forte aliada. E acho que é a maturidade de mercado mesmo, né? Somos extremamente jovens em um mercado que ele é tradicional, né? Então, hoje a minha venda ela ainda é olho no olho, com, né, fazendo shaking hands ali, porque, de novo, o core bancário não é brincadeira, é uma operação crítica, a gente tem totalmente noção, né, da celeridade com que a gente tem que tratar esse produto, que é o coração, como, né, o core mesmo é o coração de qualquer infraestrutura financeira. Então, eu acho que a gente está com um desafio aqui de roadmap e, obviamente, de escalabilidade. E como é que vocês fecham esse ciclo de ponta a ponta, desde a concepção de uma nova ideia, de uma fintech, por exemplo, até efetivamente a estrutura de roadmap e escala, pensando em utilizar a IA? Porque a gente fala muito sobre gestão, sobre automatizar processos, sobre usar isso para desenvolver, sobre, de fato, fazer pesquisa e tal. Mas quais são E aí, Duda, para você como produto, como é que você enxerga desde a concepção esse uso e o que mais hoje é indispensável? No Febraban, eu vi uma palestra do CTO de Santander que me inspirou muito, e é a forma com que hoje eu trabalho. O que ele estava explicando? E que com a IA, você deveria ter as pessoas, humanos, né? Os humanos com uma potência, um cérebro expandido pela IA. Então, você deveria ter um funcionário, né? Você como liderança, onde você pudesse pegar os agentes para automatizar tarefas do dia a dia, mas também para organizar a informação, para preparar o colchão para que você pudesse trabalhar de uma maneira melhor. Ele chamava aí de times expandidos por IA. E eu ficar com aquilo na cabeça, eu falei, gente, não é que é verdade? Hoje, assim, não é usar o chat GPT para eu fazer melhor o meu trabalho. Hoje, a forma que eu organizo meu dia a dia, organizo meu time, eu tenho um time de Product Marketing, de inovação e Product Operations dentro da Equifax. Mas eu tenho o meu time de agentes de Product Marketing, de especialistas de vendas, de especialistas de marketing, em que eles me ajudam a iniciar esse trabalho. Então, eu acabei de fazer meu plano de 100 dias com base em muitas das coisas que seria humanamente impossível eu debruçar em cima de material, de decks de vendas, de um portfólio super grande e rico de produtos, em que o meu agente de Sales Enablement me ajudou rapidamente a entender quais eram os principais pontos. Então, eu acho que esse início, eu acho que é super importante. Você ganha tempo no momento em que você não pode perder tempo. Você ganha, amplifica a sua inteligência no momento em que todo mundo sabe um pouco de tudo. Então, como é que você dá esse próximo passo? Então, esse é o início. E o depois, eu concordo com a Mari. Assim, não vai dar o roadmap, a execução. Aí eu, honestamente, ainda acho que ganha quem faz melhor o shaking hands. Quem é o profissional que consegue ampliar a sua inteligência com base com o que a IA e os agentes, etc., proporcionam, mas que conseguem transformar isso em mais valor quando você vai encontrar alguém, ou quando você vai vender alguma coisa, ou quando você vai executar alguma coisa. Esse é o grande diferencial. E eu também acredito, assim, demais que essa parte, ela é insubstituível, mas ela é potencializada e a gente precisa fazer isso acontecer. É bem engraçado isso, como a gente tem dado, acho que mais valor, né, Duda, para as relações humanas, né? É até uma dicotomia engraçada, né? Ao mesmo tempo que você está colocando IA no teu processo, cada vez mais a gente dá mais valor ao almoço, ao fazer o shaking hands de fato. É muito legal, né? E caminhando aqui para o nosso final, passa muito rápido, né? Caminhando aqui para o encerramento,
acho que a gente conseguiu compilar bem a nossa estrutura, pensando em segurança, pensando no nosso mercado com fintechs, com datas e o quanto a gente adapta. E a gente está super convencida de que realmente o negócio é o olho no olho e a gente automatizar o que a gente faria em 6 meses, em 3 semanas e tal. Mas o que eu vejo bastante, principalmente para o mercado de fintechs, e o que a gente fala muito para os nossos clientes, é de fato de poder, e aí é o que a gente fala muito sobre a oferta de crédito, né? A maioria das fintechs que a gente constrói olha muito para isso, né? Para democratizar o acesso a crédito, poder potencializar demandas, e isso não diz respeito somente às instituições reguladas, e sim a toda e qualquer companhia que tenha a tua base de cliente, que tenha ali o barriga no balcão e tudo mais. Só que, obviamente, a gente fala, toda empresa pode ser uma fintech, você embeda finanças aí, você contrata uma instituição e tem a tua white label, sua conta digital e tudo mais, mas a inteligência disso, de vou colocar meu capital, mas é só regularizar? É só emitir uma CCB especificamente e eu consigo gerir isso, eu consigo ter esse retorno? Precisa de uma inteligência de crédito. Você precisa entender, assim, caráter, comportamento e uma série de outras coisas que você não tem essa expertise enquanto atacadista, varejista, ou o que quer que seja. Então, eu vejo que para o nosso mercado, um dos principais pilares, e que realmente a gente movimenta muito isso, são as análises de créditos birôs que a gente tem, mas, de fato, para gerar insumo para criar os novos produtos. Então, não sei se vocês querem complementar, meninas, eu agradeceria se pudessem em relação a o quanto a gente acelera em termos de análise de dados para oferta de crédito. Olha, eu acho que nunca foi tão bom ser um incumbente, te juro, porque eu acho que o problema do incumbente antes é que ele não conseguia ter esse nível de digitalização e de inovação tão rápido. E agora ele consegue de várias formas. Ele consegue porque as fintechs estão disponíveis, né, para acelerar dentro das casas, sendo uma instituição financeira ou sendo uma empresa de outro segmento. A IA ela está disponibilizada. E quando eu olho especificamente de crédito, eu acho que o grande problema da concessão antes é que era tudo muito padronizado. Era muito assim, você só concedia crédito para um perfil que você tinha um risco muito baixo. E agora, porque você tem, como incumbente, acesso a essa base, uma base enorme de clientes que você tem, mas acesso também à possibilidade de você olhar num nível mais personalizado, mais granular para esse cliente, você consegue hoje tomar decisões ainda muito inteligentes, ainda muito rentáveis, mas ao mesmo tempo com uma tecnologia que antes talvez fosse inacessível por conta de inovação, hoje é super acessível. Então eu vejo que a gente tem uma era que eu acho que talvez seja uma era muito mais justa de crédito chegando, e eu acho que isso só tem a favorecer para esse cliente, principalmente o cliente que antes estava desassistido e que não conseguia ter acesso por N motivos, e agora tem a lista enorme por quê, né? Open Finance, enfim. É isso, eu acho que Duda falou muito bem aqui, né? Só vou complementar. A gente ainda tem muita oportunidade de mercado brasileiro, né? Principalmente no que diz respeito a microcrédito para pessoa física, crédito para PJ, né? O PJ ainda ele é muito mal atendido, mas acho que é uma questão de tempo, né? Agora que, como a Duda muito bem colocou, os incumbentes ele tem uma massa de dados muito grande, mas não saber utilizar, né? Eu acho que agora esse nível de digitalização e justamente essas ferramentas de inteligência artificial, elas podem potencializar a chegada desses bancos mais tradicionais e incumbentes no modelo speedboat, né, que ele de fato consegue chegar a um nicho específico, que muitas vezes é o tamanho de uma BU inteira, né, esse nicho. Então, acho que a gente está num momento muito interessante a níveis de mercado, a níveis de tecnologia e potencial, né, de atingir esses nichos. Acho que quem entrar agora é o mesmo incumbente que quiser penetrar em algum tipo de mercado, acho que é o momento, é um bom momento. Ótimo, acredito, concordo. Pessoal, muito obrigada pela atenção de todos vocês. A gente fica à disposição para conversas lá fora ou também em algum outro momento oportuno. E compartilhem mesmo as inovações de vocês, o que vocês usam no dia a dia com as pessoas, porque isso faz com que a gente acelere ainda mais a nossa economia. Obrigada pela atenção de todos, um ótimo dia.